Graça e paz a todos os irmãos que me acompanham no canal do YouTube. Mais uma vez estamos nós aqui para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de junto adorar e louvar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Nessa tarde Deus colocou uma palavra no meu coração e esta palavra se encontra no livro de 1 Samuel, profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. Antes de nós entrarmos na palavra, entendermos o que Deus colocou no meu coração nesta tarde, quero lembrar os irmãos que, lendo este versículo aqui, a Bíblia diz que melhor obedecer do que sacrificar. Não é que o sacrifício não seja necessário. Sim, o sacrifício é necessário, mas antes do sacrifício, Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Aqui no canal do YouTube já falamos de renúncia, já falamos amor, e quero nesta tarde falar sobre a obediência, e lembrando vocês que Jesus renunciou à sua glória, ao seu trono, veio para cá, para a terra, passar o que passou, por obediência à palavra de Deus Pai, se sacrificou na cruz do Calvário para nos salvar. Então veja a sequência das coisas: renúncia, obediência e sacrifício. E nesta tarde Deus colocou um tema no meu coração para esta palavra, e o tema desta mensagem é: obediência é o verdadeiro temor a Deus. Antes de nós entrarmos dentro do texto, quero esboçar para vocês que primeiro nós precisamos entender o que é obediência. Obediência é uma palavra que vem do latim, que traduzida fala de audiência, ou seja, audição, que por sua vez se refere a ouvir e respeitar o que se ouviu. Obedecer nada mais é do que acatar, seguir, ouvir, aceitar, cumprir, desempenhar, executar, observar e respeitar. Quando falamos de obediência, também vemos que existem dois tipos de obediência. Existe o primeiro, obediência com intensidade plena, por amor. Então, obediência por amor com intensidade plena. Este é o primeiro tipo de obediência. Segundo, obediência legalista e parcial. Obediência vinda por obrigação. Ainda dentro desses dois tipos de obediência, existem em conjunto com essas obediências dois tipos de temor. A Bíblia fala muito sobre temer a Deus, temor de Deus. Então, cada vez que a Bíblia fala sobre temor, nós temos que analisar o contexto da palavra para entendermos a que tipo de temor está se referindo a palavra. Por exemplo, o primeiro temor, sentimento profundo de respeito em obediência. Este vem através do amor, respeito. Então este temor aqui está falando de respeito. Quem ama, respeita e tem prazer em respeitar. Então o primeiro temor fala sentimento profundo de respeito em obediência, seguido do amor. O segundo temor, sentimento por falta de tranquilidade, sensação de ameaça, está falando de medo. Então, o primeiro temor está falando de amor. O segundo temor está falando medo. E agora, para você compreender, entender mais profundamente
o que eu quero expressar para vocês. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, e o versículo 18, que nos diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, para você compreender este temor, que sentimento profundo, respeito em obediência, está falando, traduzindo, o amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Está falando uma pessoa que vive na obediência legalista e parcial, serve ou faz cumprir alguma ordem por obediência, por obrigação. E Deus não quer ninguém obrigado mediante a sua presença. Se você vai à casa de Deus, você obedece a palavra do Senhor, mas obedece por obrigação, você está perdendo o seu tempo, porque Deus não quer ninguém obrigado na sua presença. Deus não quer um louvor por obrigação. Deus não quer um pastor pregando a palavra por obrigação. Deus não quer alguém orando por obrigação. Não. Deus quer que você, através do amor que você sente por Ele, você sinta o prazer e o respeito de obedecer a sua palavra, buscar a sua face, buscar a sua presença. Aleluia, não por obrigação, mas por respeito, por amar a Deus. Para você entender, vou fazer uma comparação. Você e seu pai lhe dá uma ordem. Você, já maior de idade, não tem mais obrigação de respeitar esta ordem, porque você é maior de idade. Mas você ama o seu pai. E o seu pai lhe dá uma ordem. E você, por amar o seu pai, você vai respeitar a ordem, vai executar o que ele falou, por causa do amor que você tem por ele. Porque quem ama, respeita. Para você entender, vamos ler aqui. Vamos ler aqui, ó. Quem ama, respeita. Segundo a João 1:6. Olha o que a Bíblia diz. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Então, a palavra de Deus está falando que o amor é este, que andemos segundo os mandamentos, mas não por obrigação. Não, Deus não quer nada obrigado. Deus quer um sentimento de prazer. E quem ama tem prazer em obedecer a Deus. Quem ama tem prazer de estar na presença de Deus, na obediência. Agora que você já compreendeu esta palavra, a qual Deus colocou ao meu coração, eu quero entrar nesta passagem que nós lemos a respeito de Saul. Duas coisas que precisamos aprender. Primeiro, temos que respeitar a Deus buscando o verdadeiro amor.
Aqui mesmo neste canal já temos uma mensagem falando do amor, que o amor é o principal motivo de irmos morarmos no céu. Ninguém vai chegar à celestial cidade sem este amor. E o amor, Jesus falou que é um dos principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro. O segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus foi claro: sem amor não vamos ao céu. Sem amor não conseguimos agradar a Deus, porque Deus é amor. Muitos dizem Deus é amor, mas Deus é justiça também. E Deus é justo com quem é justo com Ele, com quem é perfeito diante da sua presença. Ainda que nós não somos perfeitos, somos imperfeitos por causa do pecado e porque ainda estamos nesta carne. Então ainda somos imperfeitos, mas diante da graça de Jesus derramada pelo Espírito Santo, a graça da salvação, algo que nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu, nós alcançamos a perfeição para alcançar a salvação das nossas almas. Então, agora entrando nesta palavra maravilhosa, a qual está falando do rei Saul. O rei Saul começou bem o seu ministério, o seu reinado, foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, foi ungido com óleo para reinar em Israel. Depois da unção que foi derramado sobre a vida dele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se apoderou da vida dele, transformou ele num novo homem. Se você ler a passagem aqui em 1 Samuel e acompanhar o início do ministério de Saul como rei, você vai ver que ele foi usado por Deus, foi tomado pelo Espírito Santo, profetizou no meio dos profetas. E é isso que acontece quando nós aceitamos a Jesus. A primeira renúncia, renunciamos o mundo, o Espírito Santo se apodera de nossas vidas, aleluia, e nós começamos a caminhar com o Espírito Santo, nós se enchemos da sua glória, do seu poder, da sua virtude, sentimos aquela alegria, aquele gozo, aquela paz. Irmãos, é inexplicável, não existem palavras para descrever a presença de Deus nas nossas vidas. Antigamente não era como era hoje. Antigamente, o Espírito de Deus descia em certas pessoas que eram escolhidas por Ele, e Saul teve este privilégio naquele tempo, porque não eram todos que recebiam a presença do Espírito Santo ou se alegravam no Espírito Santo. E isso aconteceu depois da subida de Jesus Cristo ao céu. Ele disse para o seu povo, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Hoje nós recebemos o Espírito Santo porque Jesus nos concedeu este privilégio, mas naquele tempo não era para todos, era somente para os escolhidos. E quero dizer para você que Saul foi um privilegiado. Ele sentiu a glória de Deus, ele sentiu a presença de Deus, ele estava na presença de Deus, andava diante de Deus, e Deus estava com ele, e Deus usava ele. Só que aconteceu algo inusitado. Ele tirou o foco da obediência e começou a desobedecer a Deus. A primeira desobediência de Saul está registrada em 1 Samuel capítulo 13. Ele foi para esperar Samuel vir para oferecer sacrifício a respeito da guerra contra os filisteus, e Samuel se demorou um pouco mais, e ele tomou a atitude de ele mesmo oferecer sacrifício a Deus. Irmãos, Deus te chamou para fazer algo, faça o que Deus determinou na tua vida, não faça o que Deus não disse para você fazer, não se meta onde Deus não mandou você fazer. Se você se meter, se você é pastor, seja pastor, cuide das ovelhas. Se você é pregador da palavra, pregue a verdade, viva a verdade.
Oh, aleluia! Se Deus te chamou para louvar, louve, aleluia! Adore a Deus com louvor. Naquilo que Deus chamou você para fazer, faça com ordem, decência, prazer, amor, sinceridade no coração, vontade de estar na presença de Deus, vontade e prazer de sentir a presença de Deus. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, estou sentindo a sua glória aqui. Não se meta no que Deus não determinou que você se metesse, porque você vai arrumar problema para a sua vida. Você pode até perder a bênção, como Saul fez aqui. Ele não era sacerdote, ele tinha chamado e sido ungido para ser rei, mas ele quis fazer o papel de sacerdote, e olha o que aconteceu com ele. Ele perdeu a bênção, ele perdeu o reinado, porque quando Samuel se apresentou, perguntou para ele: o que tu fizeste? Fizeste como um louco? Como que tu vai desobedecer o mandamento do Senhor? Aleluia! Por causa disso agora o teu reino não vai durar. Perdeu a bênção por desobedecer. E Saul, depois dessa desobediência, ele começou a ter dificuldade de obedecer a Deus. Parece que ele estava entrando pela obediência legalista. Parece que estava fazendo as coisas por obrigação. E agora Deus lhe dá uma nova ordem. Ele diz para ele: eu quero que tu, Samuel, fale para o meu servo Saul, que ele levante os homens de guerra e vá em frente e destrua o povo dos Amalequitas. Eu quero que aniquile, mate desde homem, mulheres, crianças, animais, tudo, aniquile este povo, porque este povo era reprovado diante de Deus, porque era um povo ímpio, um povo idólatra, um povo que perseguia a nação de Israel, e Deus não se agradava deles, e Deus resolveu aniquilar, porque se lembrou de tudo que eles tinham feito contra o povo de Deus. Agora Saul pega, levanta os homens de guerra, vai para a guerra, começa a fazer o que Deus mandou ele fazer, determinado tudo que ele começou a fazer diante daquela ordem de Deus, e ele começou a fazer aquilo, começou a matar, foi fazendo, mas quando ele chegou no final, olhou para o despojo da guerra, pegou o rei vivo, não quis matar, trouxe o despojo. Agora Samuel vem, se apresenta para ele, e Deus já lhe havia revelado, dizendo que ele havia desobedecido novamente, e agora Samuel chega para ele: por causa da tua desobediência, Deus vai te retirar do reinado. Aleluia! E agora ele diz para Samuel, não, mas eu trouxe os animais, os despojos, para sacrificar a Deus. Aí foi que Samuel falou para ele: antes melhor obedecer do que sacrificar. Primeiro vamos obedecer, depois vamos ao sacrifício. Mas ele estava com essa dificuldade de obedecer a Deus. Irmãos, quando nós começamos a desobedecer a Deus, a nossa vida começa a decair. Foi isso que aconteceu com ele. A vida espiritual dele começou a se decair. O Espírito Santo se retirou da vida dele. Deus lhe rejeitou e foi uma queda. Saul nunca mais prestou. Irmãos, o importante é que nós possamos entender que quando nós começamos a servir Jesus Cristo, nosso Salvador, nós temos que manter um padrão, temos que manter este padrão, estar sempre cuidando de não perder a sua presença, de não perder a sua unção, de não perder a sua graça, a sua virtude. Para isso precisamos do amor, para isso temos que estar sempre acendendo essa chama, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para continuar na perfeição, na graça da sua palavra, adorando a Ele de coração, tendo prazer em pregar, tendo prazer em ajudar o próximo, tendo prazer em seguir a ordem pela sua bendita palavra. Aleluia! E eu te pergunto nesta tarde, que tipo de obediência você está seguindo? Você está seguindo a Deus por obrigação? Você faz as coisas a Deus por obrigação?
Ou você faz a Deus por amor, com prazer, respeito. Aleluia. Deus quer o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. É esses que Deus tem buscado. Deus quer um povo santo, zeloso, que ame a sua palavra. É por isso que eu coloquei esse tema sugestivo. Obediência é o verdadeiro temor a Deus. Quem ama, obedece. Quem ama, pratica. Tiago escreveu em capítulo 1, versículo 22, que nós sejamos praticantes e não ouvintes. Praticantes, porque com prazer vamos seguir, fazer, cumprir, acatar, executar a obra de Jesus em nossas vidas. E por causa desse segundo pecado que ele agora fez, ele foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado por Deus. A primeira ele perdeu a bênção. Agora na segunda, além de perder a bênção, ainda foi rejeitado por Deus. E se você ler a história de Saul, após ser rejeitado por Deus, você vai ver que ele caiu num tormento profundo, foi tratado como um louco, aleluia. Davi vinha tocar a harpa para que ele viesse se acalmar, porque quando Davi tocava a sua harpa, o espírito imundo saía de atormentar ele, e ele sentia alívio na sua alma. Então tome cuidado, vamos buscar a obediência através do amor. Se você serve a Deus por obrigação, você está perdendo o seu tempo. Siga a Deus porque você ama, você tem que amá-lo como Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Eu quero que você compreenda. E é impossível alguém aceitar a Jesus e não receber o Espírito Santo, não poder contemplar a sua glória, não poder, aleluia, participar da sua presença. E é maravilhoso, irmãos, porque quando nós se convertemos de coração e buscamos com um coração puro e sincero, e Ele se coloca em nossas vidas, o que nós sentimos, nós não sabemos descrever em palavras, não sabemos descrever em atitudes, porque o que nós sentimos é algo maravilhoso e tremendo. Então, nesta tarde eu quero chamar a você a verdadeira obediência, que é o prazer de estar na presença de Jesus. E quando nós estamos nessa obediência, com temor verdadeiro, os milagres começam a nos perseguir. E além de nós entendermos que esta obediência, esse temor nos traz a salvação da vida eterna, entendemos que os milagres começam a seguir-nos, porque entendemos que somos dependentes de Deus. E quando nós se tornamos dependentes de Deus, passamos por problemas, passamos por aflições, passamos por dificuldade, mas nós temos a fé e a convicção que Jesus está conosco e vai nos dar força e fé para conseguir vencer, aleluia, através da posição do seu Espírito Santo em nossas vidas. Oh, aleluia! Então eu quero te chamar nesta tarde para o arrependimento na obediência da sua palavra, e que você possa alcançar esta obediência, este verdadeiro temor de servir a Deus.
E se você não tem mais, se você não sente mais esta alegria do Espírito, esta vontade de estar na casa do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, se você já não tem mais lágrimas para derramar, não lágrimas de tristeza, irmão, estou dizendo lágrimas de alegria, porque sentir a presença de Deus é algo tão maravilhoso que nós não conseguimos entender e nem descrever. E para você que está parado no caminho, você sabe do que eu estou falando, porque é impossível alguém ter entrado pelos caminhos do Senhor e desistido no meio da caminhada e dizer que não conheceu Jesus, que não conheceu a sua paz, a sua alegria. Ele quer nos salvar. Ele quer nos levar para o céu, mas Ele quer sinceridade em nós, Ele quer um coração puro. E se você já não sente mais isso, volte ao primeiro amor. Por isso que João escreveu em Apocalipse dizendo: volta ao primeiro amor, porque tu já perdeste o primeiro amor. E o primeiro amor é lindo, o primeiro amor é maravilhoso. Você tem vontade de estar todo dia na casa do Senhor, você tem vontade de estar todo dia orando, a todo momento, buscando, jejuando. Oh, aleluia, é maravilhoso. Eu espero que o Espírito Santo nessa tarde vá ao seu encontro e toque no seu coração, lhe devolvendo a unção, a virtude, aleluia. Quero que você medite nesta palavra. Medite nesta palavra. E que você reconheça que você precisa dele, que você é dependente dele, porque só reconhecendo esta dependência, o Espírito Santo vai se aproximar de você. O Espírito Santo gosta de pessoas humildes, pessoas que são submissas a ele. Quero pedir desculpa aos irmãos, pois tive que dar uma pausa no vídeo, mas voltei para concluir esta mensagem e dizer para os irmãos que Deus está à procura de homens e mulheres que têm o prazer de estar na sua presença, que adoram Ele, aleluia, na alegria, no Espírito, que gostam de estar diante da sua presença. E quero pedir para vocês, irmãos, que vocês orem por mim e pela minha família, para que Deus continue me dando graça, aleluia, sabedoria para ministrar a palavra, para nós aprendermos cada vez mais dele. E desde já agradeço a ele por ele me dar esta oportunidade de estar aqui com vocês, meditando sobre a palavra dele, aleluia. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Graça e paz. Fica com Deus e até a próxima mensagem, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.